Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. E na indicação de hoje, um longa animado da DC, que vocês podem encontrar no serviço de streaming da HBO Max, que se trata então da dinâmica produção Batman e Superman, Batalha dos Superfilhos. Roda a vinheta. Como normalmente eu faço aqui, pessoal, de cara já vou falar que é uma recomendação com reservas, com alguns comentários aí. É uma indicação com reservas. Por quê? Primeiro, não é porque se trata de uma animação que é feita para criança, a gente já sabe disso. E aí acontece, pelo menos na minha opinião, uma coisa muito curiosa com a DC, com a produção da DC. Que é o seguinte, depois lá do famoso Superman de 1978, do Richard Donner lá, do Christopher Reeve e do Gene Hackman, muita água passou embaixo da ponte. E essa água muitas vezes não foi muito limpa. Tivemos ali alguns percalços, algumas coisas meio estranhas que a DC produziu para o cinema ou mesmo para a televisão. Eu mesmo estou assistindo ali alguns episódios de The Flash, pessoal, olha, dá uma vergonha alheia às vezes ali. Um ator muito carismático, muito competente, mas tem algumas coisas ali que realmente não fica. E é esse encaixe que eu quero falar. É às vezes você fazer uma animação, que não necessariamente é para o público infantil, você conseguir carregar muito uma história adulta, vamos chamar assim, né, se é que eu posso chamar assim, e não conseguir transpassar isso para o filme. E às vezes, na tentativa de fazer uma animação mais acessível, vamos chamar assim, você coloca ali aspectos mais sérios, se levando às vezes sério demais, e às vezes a gente percebe que tentando dizer que está simplificando ali para um público geral, fica simplório ao invés de simples, como eu falo aqui. Fica uma coisa meio boba, meio infantiloide, fica uma coisa ali meio solta no ar. Então, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, eu vou ali no mote da história. Nós temos ali, já logo de cara, uma abertura maravilhosa, uma abertura que traz um resumão da história clássica, bem assertiva, bem veloz ali, do que é a origem do Superman. Então tá o Jor-El ali, com a esposa, tudo mais tal, em Krypton ainda, e ali você tem só uma mudançazinha ali que acontece com um personagem que eu particularmente gosto muito. Ele vai começar ali, quem já conhece já vai saber que é ele, quem não conhece vai depois se surpreender, e essa história, rapidamente, de forma muito dinâmica, ela é apresentada para você ali como um prefácio, vamos chamar assim, né? E aí você já chega ali com o Clark Kent na fase adulta, casado com a Lois Lane, você já percebeu toda a história que tem. Logicamente que para aquela rápida passagem, quem conhece mais já entendeu mais, quem não conhece tanto não tem problema por isso. E aí a gente já vê que eles têm um filho, nós somos apresentados a esse filho, e que é apresentado de uma forma muito leve, já tem um carisma ali já em relação ao Jonathan Kent, que está ali com seus 11 anos de idade. E nesse aniversário de 11 anos de idade é que ele vai ali, pela trama ali, vai descobrir que o pai dele, o Clark Kent, é o Kal-El, que é o Superman, que é o super-homem. E aí, com tudo isso que vem, né, essa informação tão importante de que, o meu pai, eu tô com 11 anos na tenra idade e fico sabendo que meu pai é o Superman. Imagina como é que é isso aí. Isso é tratado de uma forma muito interessante, eu acho inteligente como é tratado ali e tal. E nesse momento você percebe ali que algo aconteceu de errado com a Torre de Vigilância, a Torre da Justiça, aquela que fica lá no céu, no espaço, né? E nós vamos sendo já apresentados aí a personagens clássicos que vão fazendo ali pequenas pontas e tudo mais. E convence, são bem encaixados. Eu acho que a primeira, se você dividir então em 3 partes a animação, de 1 hora e meia, 1 hora e 40, se eu dividir em 3 partes então, eu digo pra vocês que a parte que eu gosto bastante é a primeira parte. Ela faz uma introdução, uma coisa ali muito bacana. Na segunda parte, eu acho que o desenvolvimento tem ali algumas coisinhas meio bobas, mas ainda funciona. No final, é que eu acho que fica uma coisa um pouco mais infantilizada. É aquela hora que eu tô fazendo um clássico, mas dei uma escorregadinha na casca da banana. Me pareceu isso. É uma boa diversão, é um bom passatempo, não é pra todo mundo, tá? Não é pra todo mundo. Pra quem for olhar vai entender que é uma qualidade muito maior que os filmes que a gente vê, que os filmes da DC que a gente vai no cinema ver, que a gente toma uma decepção atrás da outra. Nesse caso não tem decepção, você pode até achar fraco, mas você não vai achar ruim, tá? Então, e por isso que eu estou indicando aqui. Então você tem essa questão, vai aparecer um vilão que eu considero um dos que eu mais gosto, um vilão clássico, inclusive um vilão de histórias em quadrinhos, né, do começo da Liga da Justiça e tal. Você vai ver ali parte da Liga da Justiça, você vai ver menções ali muito boas, menções honrosas, menções ali muito boas, né, aparições muito boas, e o contexto é mais voltado à história clássica. Você vê um futuro, vamos chamar assim, o presente agora, daquilo que você conhece como clássico. Então tem mais ali a coisa clássica, que eu gostei bastante, do que a coisa adaptada, vamos chamar assim, uma coisa renovada. Então, isso particularmente eu gostei muito. E aí não tem como você falar de animação, ainda mais sendo brasileiro, sem falar da dublagem brasileira. Óbvio que, inclusive até fazer um comentário aqui, pessoal, eu tava vendo lá, fiquei surpreso, o ator, produtor, dublador Ettore Zun,
tá passando por um problema sério de saúde, então melhoras aí pro Ettore, que é um dos dubladores do Batman, e que foi, entre outras coisas, por consequência de ser o dublador oficial do Christian Bale, né? Então o Ettore Zuen tá em uma situação delicada aí, espero que melhore o mais rápido possível, problema lá no pé dele que aconteceu, e ele então não é o Batman dessa produção, dessa dublagem. Nesse caso, o Batman dessa animação ficou a cargo do Duda Ribeiro. Duda Ribeiro também, né? É um pessoal que nem o Duda, que é novo ainda, mas que tem uma vasta carreira e dentro da dublagem é agradável de ouvir. Então, a dublagem do Batman é feita pelo Duda Ribeiro. Batman, que vocês sabem que eu com todo respeito aos dubladores, eu sigo, tal, acho demais, aconteceu o que aconteceu, mas o Márcio Seixas para animação aí me deixa um pouquinho de saudade, porque eu fico imaginando essa animação com o Márcio Seixas, por se tratar do Batman pai, seria muito legal, né, Márcio? Podia, não sei como é que tá aí, mas podia voltar, né, Marcelo? Então, assim, o Márcio Seixas fazendo essa voz do Batman pai, né, porque junto ao Jonathan Kent, com 11 anos, também tem com 11 anos o filho do Batman, que na história em quadrinhos é bem clássico, é bem legal, né, mas recente entre aspas, mas é bem legal, que é o Damian, né? Que é o filho que o Bruce Wayne tem com a Talia. E a Talia é a filha do Ra's al Ghul, que também é um personagem clássico, que é um dos que eu mais gosto, que tem uma história muito bacana na história em quadrinhos. Foi bem adaptado pro cinema, mas pegou só né? Que é muito bem feito no cinema pelo eterno Busca Implacável, né? O Liam Neeson, que é um personagem que é icônico nas histórias de quadrinhos. Então ele é sempre válido, principalmente quando ele é citado, porque na verdade ele é o avô do Damian, né? Então o Damian também com 11 anos de idade, um contraponto que eu achei bastante interessante também entre ele e o Jonathan, né? Características completamente diferentes, com criações completamente diferentes, lembrando, criação até então do avô, né? E da mãe, não do pai. Ele tá ali com o pai há pouco tempo ali, essa animação se passa nesse tempo aí, né? Então tá lá o Batman com o filho dele, o Damian, tá lá o Superman, o Clark Kent, o Kal-El com o Jonathan Kent, e aí o Batman feito então pelo Duda Ribeiro, e o Superman que é feito há muitos anos pelo brilhante Guilherme Briggs. Então aí não tem o que discutir, né? Então, sonho deles voltarem ali de novo, né? A duplinha ali, o Guilherme com o seu Márcio. Mas enfim, coisas da vida. A Lois Lane em muitas produções, até advindas de Lois Clark, né? É a Mônica Rossi que faz, muito bem feito. A gente ouve a voz dela e fala assim, é a Lois Lane, né? Então assim, isso é um ponto sempre muito alto, positivo. Quando as pessoas envolvidas na dublagem, os estúdios, e no caso os responsáveis por essa animação, a Cinevídeo que a gente conhece lá da Liga da Justiça e tal. Então, infelizmente, muitos dubladores, muitos atores já faleceram, infelizmente, outros aposentaram e tal, mas quando a gente consegue manter por um tempo esses que dão uma característica muito forte a esses personagens, é muito legal, é muito rico. E aí é uma opinião também, tá, pessoal? Eu considero mais brilhante do que os atores envolvidos no original na maioria das vezes. Na maioria, não são todas as vezes. Porque a nossa dublagem, na animação, principalmente DC, me deixa com uma sensação de um produto mais completo do que até o original, tá? Por toda a categoria, todo o talento do brasileiro. E o Lex Luthor, aí fica uma coincidência, porque eu fiz um vídeo na semana passada, o vídeo da semana passada eu falei de The Last of Us, da HBO também, e o dublador, né, que é aquele dublador do game e tal, não sei o quê, e o cara bom pra caramba, que já dublou muita coisa, o Luiz Carlos Percy, ele faz o Lex Luthor, já também há um certo tempo. Então tem uma característica legal esse Lex Luthor dele. É muito bom também esse Lex Luthor dele. Então na questão da dublagem, nós estamos muito bem servidos e a animação fica mais rica com isso. E o produto final, por consequência, é claro, fica muitas vezes acima da média ou no mínimo numa média boa, tá? Bom, é uma classificação indicativa de 12 anos, é a primeira animação da DC feito todo em CGI, isso também enriquece, apesar, pessoal, por mais antagônico que seja o que eu vou falar agora, que eu de vez em quando, tá como gosto pessoal, vi o CGI ali e por um dado momento ali fica muito bonito plasticamente e tal, mas eu não sinto falta quando não é CGI, tá? Quando é animação convencional e tal. Se a história for boa, bem desenhada, um traço legal, eu como desenhista, eu gosto, tá? CGI traz ali uma questão mais bonitinha aos olhos, então não é ponto negativo, eu só tô falando que pra mim não faz tanta diferença assim se a história ela é bem contada, coesa, ela é bem estruturada e tudo mais, com personagens icônicos que a gente gosta. Então assim, fica aqui a ressalva que não é aquela obra, não é a história em quadrinhos transpassada pra tela de forma brilhante, é uma produção ali bem oriental, vocês vão entender quando vocês começarem a ver os créditos, se vocês ficarem que nem eu, ficar vendo crédito, vocês vão perceber que tem ali bastante oriental no meio ali, a produção é norte-americana, vamos chamar assim, né? Em relação, pessoal, eu tô falando a produtores, aos atores escalados pra dublagem, a edição e outras coisas mais tal, é norte-americano, mas tem ali um pé oriental forte ali e tal. Eu vejo algumas características quando isso está envolvido, tá, gente? Pra mim é muito claro assim, né? Na questão até de anime, mas nesse caso mais comedido, mas tem ali umas nuances ali que
Ora eu acho interessante, ora eu não gosto tanto. Mas enfim, fica aqui então a minha indicação, Batman e Superman. E se você gosta de história em quadrinhos, vá atrás das histórias de Batman e Superman, você vai gostar da maioria delas. Você vai gostar de 99%, tá? Então Batman e Superman, Batalha dos Superfilhos. Dito isso, vou ficando por aqui agradecendo a sua paciência, a sua audiência, ao prestígio aos vídeos do canal. Fiquem bem, valeu pessoal, um super valeu.